Por que necessitamos de salvação? Porque o homem, o ser humano, nasce pecador e o lugar de um pecador ao morrer é o inferno. Por mais que tentemos ser bons, procurando viver uma vida sem pecados, de nada adianta, pois quem nasce da carne é carne. Por isso o Senhor Jesus Cristo diz a Nicodemos, em João 3, 3 a 7. Respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Respondeu Jesus, em verdade te digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te haver dito, necessário vos é nascer de novo. Temos que nascer em dois mundos distintos, no mundo terreno, carne, e no mundo espiritual, espírito, para podermos entrar no reino de Deus. Os nascidos da carne são somente carnes, então é necessário nascer do espírito para sermos espíritos. Mas como nascer do espírito? Depois da queda, e Adão e Eva passaram a ser nascidos apenas da carne, uma vez que escolheram não mais viver sob a direção de Deus, ocorrendo a morte espiritual, pois o Espírito Santo se ausentou do espírito do homem, uma vez que ele não queria mais serem guiados pelo Espírito Santo. E carne só pode gerar carne, portanto, todos os seus descendentes passaram a nascer apenas da carne, com o espírito morto, passando a viver como cada um bem quisesse, sem ter a direção de Deus, e por isso se torna um pecador. Significado de pecado. Pecado é nascer e viver sem o Espírito de Deus habitando no espírito do homem. Pecados não é plural de pecado, e sim as várias formas que o pecado se manifesta. Roubo, assassinato, adultério, mentir e coisas semelhantes a estas. São os brotos da raiz mestre, onde a raiz mestre é o pecado. Quando o homem se rebelou contra Deus, comendo do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, houve as duas mortes. Uma, a morte física, que muitas vezes na palavra de Deus é usada a palavra dormir. Dormir no fato de que um dia todos que estão dormindo ressuscitarão. Morte espiritual. No mesmo instante, o Espírito Santo se desligou, ausentou do espírito do homem, gerando a morte espiritual. Estas duas mortes resultam na morte eterna. A partir daí, o homem e todos os seus descendentes passaram a serem pecadores, por não terem mais o Espírito Santo habitando em seus espíritos. Este é o pecado que entrou no mundo, como diz em Romanos 5,12. Portanto, assim como por um só homem, Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte eterna. Assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Por que todos pecaram? Por nascer apenas da carne e seguir como o mundo nos apresenta. Cometemos muitos pecados, assim o nosso merecimento é o inferno. Depois da queda do homem, todos os humanos nascem somente da carne, pois quem é nascido da carne é carne. Assim como houve duas mortes na queda do homem, é necessário nascer duas vezes para sermos salvos da condenação vindoura do inferno. Continua a pergunta, mas como nascer do Espírito? Para que isto fosse possível, o próprio Deus tinha que se vestir de humanidade para poder tornar-se semelhante ao homem e poder vencer a morte com legalidade neste mundo. Jesus Cristo veio em forma do primeiro Adão antes da queda. Espírito, pois é o Espírito de Deus, pois Jesus Cristo é Deus. Alma, totalmente submisso ao seu Espírito. Corpo, totalmente submisso à sua alma, que é totalmente submisso ao seu espírito. Todos esses espíritos de Jesus Cristo é com E maiúsculo.
Observamos que somente desta forma seria possível o plano da salvação ter êxito, uma vez que Adão e Eva pecam e o resultado é a morte. A partir deste momento houve a morte espiritual e a física. Agora, todos os homens nascem neste mundo só podem nascer da carne, nascem com o espírito morto, sem Deus. Logo, nosso destino de merecimento ao morrermos fisicamente é o inferno. Por isso, a única forma de termos a salvação seria termos um segundo Adão, semelhante ao primeiro Adão, nascido do Espírito, com o Espírito cheio do Espírito Santo. A alma totalmente submissa ao seu espírito e o corpo totalmente submisso à sua alma. Corpo, alma, espírito totalmente submisso ao Espírito Santo de Deus. Só desta forma poderia ser quitado essa sentença. Por isso, a única forma de termos a salvação seria termos o segundo Adão para apagar o pecado do primeiro Adão. Primeiro Adão. Ele pecou ao comer do fruto, destronou Deus e entronizou o eu. Juízo, morte. Último Adão, Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus veio ao mundo, o próprio Deus se revestindo de humanidade para cumprir o juízo, morrer para pagar o pecado de Adão. Em 1 Coríntios 15, 45. Pois assim está escrito, o primeiro Adão foi feito alma vivente, o último Adão, porém, é espírito vivificante. Em 1 Coríntios 15, 21, diz, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Agora que o nosso Senhor Jesus Cristo morreu para pagar por todos os pecados, pecado e pecados, levou sobre si todos os pecados como um cordeiro sem defeito, sem mancha, sem nenhum pecado. Imputamos, transferimos os nossos pecados em Cristo, o qual morreu na cruz pelos nossos pecados. Em 2 Coríntios 5,18, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Em 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Quando ouvimos a pregação da cruz, entendemos e cremos que Jesus Cristo levou sobre si os nossos pecados e nos tornamos justificados. É neste momento que o Espírito Santo vivifica o nosso espírito. Nascemos do Espírito, tornamos filhos de Deus.